Boa noite, olá mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Espero que todos estejam bem nessa noite fria, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu tenho uma live muito especial com o grande sensei, acupunturista, fisioterapeuta, sensei Nagal. Ele já está aqui, deixa eu chamá-lo. Deixa eu chamar o Nagal Sensei, que ele já está presente. Sensei Nagal já deve estar chegando. Vamos lá, o Nagal Sensei já deve estar chegando. Recebeu meu convite, Sensei? Opa! Boa noite. Grande Sensei. Tudo bom? Tá escutando bem aí? Perfeitamente. E do senhor? Tá. Como é que você tá, Marcelo Sensei? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora, Sensei, né? Melhor agora porque agora eu tô com uma honra aqui, com uma celebridade do mundo do Aikido aqui, uma referência do Aikido no Brasil, uma dos praticantes mais antigos, na ativa. E hoje a gente tem uma live muito especial, né? Que nós vamos deixar, inclusive, gravado aqui, né, Sensei? Porque o canal aqui do Sensei Marcelo Silva é um canal de filosofia marcial, não só destinado ao Aikido, mas a filosofia das artes marciais de uma maneira bem profunda, acadêmica, e nada melhor que chamar pessoas muito qualificadas, que passaram por estudos, por experiências práticas profundas, para encantar a gente aqui nessa noite fria de quarta-feira e deixar registrado aqui a experiência e o conhecimento. Mas eu não estou passando frio aqui não, viu? Olha o chazinho que estou tomando. Um chazinho de limão, né? Gengibre com limão, né? Opa! Aí sim, Sensei. Nós vamos começar a nossa live de hoje. Lembrando a todos que a temática hoje é Aikido, acupuntura e saúde, e tentando traçar uma inter-relação com ela, com essas três ciências, né? Essas três formas que estão muito intrínsecas entre si. O Aikido como uma prática física, uma arte marcial de prática eminentemente física, a acupuntura como um tratamento de mais de 200 patologias e, obviamente, destinado à saúde, né? Para começar, eu queria saber um pouquinho da sua história, como foi a trajetória do senhor até agora, né? Eu só tenho o dojo do senhor. Como eu disse anteriormente, né? A história do senhor é bem substancial, de referência. Então, conta um pouquinho para a gente, para depois a gente ir entrelaçando aí as perguntas. Como que o senhor começou e como o senhor chegou até aqui? Bom, em primeiro lugar, deixa eu cumprimentar Marcelo Sensei, boa noite. Boa noite a todo mundo, né, que estiver assistindo ou que venha assistir. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse convite maravilhoso que você fez. Vamos ver se eu consigo dar conta do recado aqui, né? Então, relativo à primeira pergunta sua, eu diria o seguinte, né? Não tem muita, é uma história bem curta, né? Mas ela teve início no Aikido aproximadamente 40 anos atrás, tá? Naquela época eu estava montando uma empresa e um pobre montar uma empresa significa dor de cabeça com certeza, muito estresse. E aí eu desesperado com o estresse que a gente tinha e também com a ideia de que a gente precisaria sim saber se defender, eu tinha a uns 300 metros do local onde a gente tinha escritório, tinha lá uma academia de karatê, eu falei, vou fazer karatê. No passado eu fiz judô. Aí, na semana que eu ia começar, apareceu um grande amigo nosso chamado Gerson Nakai, né? E conversando com ele e tal, não sei o que, aí eu falei, acho que vou começar a fazer karatê porque está muito estressante,
Ele falou, vai fazer karatê? Tá? Você conhece Aikido? Eu falei, eu não sei, o que é isso? Né? Tá bom, eu vou fazer o seguinte, semana que vem vai ter uma demonstração de Aikido lá no Palmeiras, você não quer ir? Eu falei, vou. Tá? Eu cheguei lá, então estava tendo aquela demonstração lá do Kawai Sensei, com toda aquela equipe lá, e eu olhei e falei, que negócio legal, né? Fácil, né? Esse troço é legal fazer, tem uma, né? E eu acho que vou fazer esse troço aí, né? E na semana eu estava lá, então, lá na academia do Kawai Sensei, não sabia quem era aquele japonês doido, né? E faixa branca lá e tal, e eu estava treinando, tá, não sabia nem o que estava acontecendo naquele lugar lá. Daí a pouco ele encostou em mim e falou em japonês. A sua sinusite é porque seu fígado não tá bom. Olha só. E ele perguntou para mim, você entendeu? Eu falei, entendi, mas não compreendi. Tá? Aí ele só deu uma risada. Tá? E foi assim que eu tive contato com o Kawai Sensei. Tá? Depois de algum tempo, durante o Diwazai, eu estraguei, dei um problema no meu joelho. Aí ele falou o seguinte, a essas alturas a gente já tinha um pouco de relacionamento, sim, né? Que ano que e foi ele isso, falou... Que ano que foi isso, o início? 1970 lá vai cacetada, né? Coisa velha, né? Coisa antiga. Sim. Ainda era lá na Previdência, sabe? Sim. Aí ele falou o seguinte, segunda-feira você vai aparecer lá no consultório e vou tratar. Joelho é fácil. O teu problema é fígado. Tá? E lá no consultório, então ele falou para mim assim, ele não perguntou, ele falou, você tem muitos problemas de alergia. Por que seu fígado não está bom? Ele não está cumprindo com o papel dele, você tem problemas imunológicos e sua sinusite nada mais é do que consequência da baixa imunidade sua. E assim comecei a tomar minhas agulhadas, assim, desse jeito. Foi meu primeiro contato com a acupuntura. Ou seja, então o primeiro contato com o Aikido e com a acupuntura foi através do Kawai Sensei. Sim, tá? E assim a gente acabou indo nesse processo. Hoje já depois de bastante tempo, né? Mais quase 40 anos de tempo, eu vejo o quanto ele estava certo, né? Como acupunturista, como fisioterapeuta, e ele naquela época, na verdade, ele não queria falar disso, ele queria saber se eu falava japonês. Ele gostava de fazer umas palestras, esse tipo de coisa, mas ele precisava falar em japonês e alguém precisava traduzir. Ele estava... um intérprete, um tradutor, né? Ele estava querendo saber se eu falava japonês. E aí ele viu, tá? E depois assim, então, mas nessas palestras, ele era uma coisa característica. Depois de ele aplicar de vazar em 30, 40 pessoas, ele nem mudava a respiração dele, tá? E aí ele falava, alguém pergunta, quer fazer? Aí alguém sempre perguntava, né? Tá? E aí ele discorria as coisas. Então, geralmente nessas palestras que falam, palestra entre aspas, né? Ele costumava falar que o Aikido é filosofia, é saúde, é princípios religiosos, é formação de caráter, falava sempre um monte de coisas assim, e ele sempre fechava, mas mais importante do Aikido é saúde. Tá? Então, hoje, passado esse tempo já na área de saúde, eu vejo que ele tem razão, né? Como que o senhor recebeu no primeiro momento, quando ele falava isso? Como que o senhor lidava com isso naquela época? Antes de o senhor depois seguir para a carreira de fisioterapia, que o senhor vai contar um pouco disso também. Como que o senhor recebia do Kawai Sensei essa ideia de que Aikido era saúde? O que o senhor sentia? Sentia no corpo? Na verdade, né, era assim, as coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu fiz 3 cirurgias de sinusite. Caramba, tá?
Então, quando eu cheguei no Aikido, eu já tinha passado por essas 3 cirurgias, mais todo o tratamento de sistema imunológico, injetando todo dia aquelas coisas na veia, feito, né? Então, eu já tinha recebido a alta do médico com relação ao sinusite, com relação ao processo imunológico, e para mim estava ok. E ele me viu, não me conhecia, e na cara ele disse, sua sinusite. Tá? Então, e durante muito tempo, por causa de pólipo nasal, até hoje eu tenho essa voz analisada por causa desse problema, né? Então, eu passei muito tempo sem sentir cheiro, absolutamente sem sentir cheiro de nada. Tá? E eu garanto para você, esse mundo tem muita coisa mal cheirosa. Então, é importante sentir cheiro, mas não é muito agradável. Então, mas o que eu senti é o seguinte, depois que eu comecei a praticar Aikido, aproximadamente uns meio ano depois, o olfato voltou. E eu não conseguia entender por quê. Eu imaginava porque na hora do exercício você respira muito, talvez fosse por causa disso. Tá? Mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo e estava acontecendo. Uma transformação. Tá? Você imaginou você passar uns 10 anos sem sentir cheiro? Tá? E aí de repente começa a sentir cheiro, tá? Não sei o quê, cheiro de café, né? Cheiro de comida, né? É uma coisa assim, saborosa, vamos dizer assim, né? É só quem perdeu isso. Ah, sim, né? E às vezes você sente cheiro de pessoa também mal cheirosa, né? tá? É normal essas coisas. Então foi assim que eu fui vendo. Então, pouco a pouco, essas mudanças foram acontecendo, não só pelas coisas que Kawai Sensei falava, mas fisicamente a gente vai sentindo essa diferença, né? Tá? Perfeito. Então, hoje eu tenho na cabeça essa coisa que Aikido, realmente, que nem ele falava, o importante do Aikido é saúde mesmo, né? Tá? Tudo bem? Perfeito. E aí, como que foi essa transição? Porque o senhor passou por uma transição muito, digo assim, muito corajosa, porque o senhor trabalhava com empresa, não é isso? Estava abrindo um negócio do senhor, que eu acho que era do ramo da construção civil, não era isso, Sensei? Isso, tá? A gente tinha uma instaladora, depois, essa casa que eu estou aqui nesse momento foi a minha primeira construção de casa. Olha só. Quer dizer, o senhor tá, então, e eu moro nela, né? E tá cheio de defeitos aqui, viu? Como primeira obra, a gente faz muitas porcarias, né? Mas é uma casa grande, tá? Confortável. E aqui eu tenho consultório, aqui eu tenho dojo, né? E aqui moro também, tá? Então, então essa transição, ela foi acontecendo gradativamente, né? Mas eu acabei migrando para essas coisas de área de saúde, depois, primeiro pela influência do Kawai Sensei. Kawai Sensei, às vezes, ele parava para ensinar a fazer o shiatsu, ele explicava, chamava alguém, falava, alguém está com dor de cabeça? Alguém está com enxaqueca? Olha que legal. Alguém está com cólica menstrual, né? E às vezes ele falava, ó, nesse caso, no caso da senhora, ou do você, né? A sua coisa está vindo por esse caminho, tá? Então, um shiatsu, no teu caso, faria assim, tá? E mostrava depois ele falava, agora monta um parceiro e faz a dupla, tá? Então, a gente começou a ter contato de tempos em tempo dessa atividade e aquilo eu achava muito legal, né? Tá? E de vez em quando ele falava também, ô Nagal, você um dia você podia aprender isso porque você tem mão para isso. Você é uma pessoa que inspira confiança, então vai aprender que vai te fazer bem para você, tá? Então, num dado momento eu resolvi que aquela vida de empreendedor não estava me levando a muita coisa, a não ser
alguns dissabores com a sociedade, esse tipo de coisa. Entendi. Em um belo dia eu deixei essa área para... aí eu pensei, né, eu vou ter que fazer uma coisa que eu consiga fazer vida toda e alguma coisa que me seja prazerosa. Sim. Tá? Olha que importante. Isso é legal. E aí o dia que eu desfiz da sociedade, eu falei, essa é a área que eu vou mesmo. E acabei... Aí formei a acupuntura, fui estudar fisioterapia, fui fazer pós-graduação, não sei o quê, não sei o quê. Eu preciso do detalhe, porque é tão legal essa sua trajetória, Sensei. Porque o senhor tinha quantos anos quando o senhor começou a fazer essa transição? Quando o senhor decidiu definitivamente que eu não quero mais trabalhar nessa área, não quero ter mais sócio, eu vou trabalhar com saúde, com acupuntura. Você estava com quantos anos? Quando eu deixei a minha sociedade da empresa, eu estava com 54, 55 anos. Puxa vida. O senhor já era casado, já tinha filhos nessa época? Já tinha casado, já tinha filhos, tinha casa. Tá? Isso me ajudou muito a fazer essa transição. Tá? Eu fiz uma coisa que é o seguinte... quando eu parei com a atividade, eu fiquei pensando, bom, eu não sou rico, então tenho que trabalhar. Mas não quero voltar ao mercado de trabalho. Tá? Tocar a empresa também, eu acho que não quero mais seguir. Tá? Eu quero fazer alguma coisa que se faça bem, que seja saudável para mim, tá? E me dê qualidade de vida. Tá? E aí a coisa foi surgindo nesse sentido. Então eu achava muito interessante aquela coisa de fazer teatro, fazer a pessoa se sentir bem. Então eu fazia na minha mãe. Depois eu comecei... Teve um período que ele me ensinou um pouco de acupuntura, fazer moncha, esse tipo de coisa. Então eu fazia já alguma coisa, né? Então, quando eu vim para essa área, eu não era formado como acupunturista, mas eu sabia fazer alguma coisa, tá? Então, o Kawai Sensei tinha ensinado o senhor, não é isso? Sim, eu passei uns 2 anos fazendo esse treinamento com ele. Até que um dia ele falou, agora, se você quiser realmente entrar nessa área, você vai ter que estudar, e tem que estudar para valer, tá? E ele já falou, não vai ser fácil não, mas é uma área que compensa, tá? Então, ele teve influência, sim, foi plantado pouco a pouco, depois até numa certa fase ele teve influência, vamos dizer, um toquinho assim, né? Sim. Tá? Aquele empurrão inicial, né, Sensei? Tá, então foi assim. Faz com a gente, Então, foi assim, tá? O Marcelo Sensei, diga. Eu queria, na verdade, o seguinte, se a gente começar a entrar muito aqui na história, né, a gente vai acabar fugindo um pouquinho do fator tempo, né? Não, mas fica tranquilo. Porque é tão importante contar a história do senhor, porque a gente já está com um monte de gente ao vivo aqui, pacientes do senhor, pacientes meus aqui da clínica também, gente do Aikido. Mas muito poucas pessoas... o senhor é uma inspiração para mim, inclusive, né? Então, nós vamos entrar na questão da saúde, dessas inter-relações, mas me permita, é tão bonita a história do senhor e tão rara hoje em dia, né? Mais uma vez, isso é uma inspiração para mim, para tantas pessoas que praticam Aikido, e de repente deve ter muita gente que está num processo igual ao do senhor, né? Numa transição, de repente querendo partir para uma área que envolva mais essa relação de saúde, ajudar os outros, né? A gente está precisando de tanta gente para a área de saúde. A saúde está tão precária no Brasil, tão precária na nossa cidade, a gente está precisando, tantas pessoas precisando de ajuda, né? Então o senhor é uma inspiração para um monte de gente, né? Então eu insisto que o senhor fale um pouquinho mais, né? Depois que o senhor foi estudar acupuntura, teve essa iniciação com o Kawai Sensei, teve a formação de acupuntura, e depois o senhor não sossegou, o senhor foi estudar mais, o senhor foi fazer fisioterapia, não é isso? Então, essa coisa de fazer fisioterapia foi assim. Depois que eu me formei na acupuntura normal da linha japonesa, naquela época estava chegando no Brasil
uma especialidade de acupuntura chamada técnica Nagano, tá? E eu fui da segunda turma. Então, quando a gente estuda acupuntura, a gente estuda essa coisa de fígado em excesso, deficiência do rim, do fígado e assim por diante, né? E quando eu fui estudar, eu comecei a fazer esse estudo de técnica Nagano, aí começou a se falar em sistema adrenal, sistema hormonal, sistema nervoso autônomo, e assim, vamos dizer, a técnica Nagano é uma técnica de acupuntura que faz uma junção entre a parte de acupuntura tradicional com a medicina ocidental. E aí eu fui lá no livro do Guyton, comecei a dar uma olhadinha naquelas coisas todas. Algumas coisas dava para entender, muitas coisas ficava assim meio nebuloso para mim. E naquela época eu comecei a pensar, meu Deus do céu, acho que eu vou ter que estudar medicina. Tá? Agora, pai de família que trabalha o dia todo, para falar a verdade, quase um desempregado, né? Tá? E ir para uma medicina, tá? É complicado. Aí, nesse meio tempo, eu tive, já nessa época, eu já estava atuando mesmo como acupunturista, tá? Teve uma paciente que chegou aqui e falou, Nagal, lá na faculdade tal, tá? Vai ter turma de fisioterapia. Quem já tem graduação, dá para entrar sem fazer vestibular. E foi lá na faculdade Mário Schemberger. Então, e eu falei, vou pegar a informação. Cheguei lá, então uma das coisas que eles falaram foi o seguinte: o primeiro colocado de cada área da faculdade vai ter direito de frequentar 2 semestres em qualquer universidade que existe do grupo na Europa também. Olha só. Falei, interessante, hein? Tá? Eu disse, significa que o nível aqui não vai ser tão ruim, não. Tá? Aí eu falei, inclusive minha esposa estava junto, aí eu falei, eu vou fazer esse negócio aí. E ela falou, eu também vou te acompanhar. Então 2 velhinhos começaram a fazer a faculdade lá. Legal! Tá? Então, lá na faculdade... A esposa também foi. Então. Foi. Ela foi fazer companhia, tá? E ela, inclusive, também é fisioterapeuta. Então, na época, eu era o vovô da escola. Eu era mais velho do que o mantenedor, era mais velho do que a diretora, mais velho do que todos os professores, no meio daquela garotada de 18, 20 anos ali. Tá? Nossa, genial isso, CC. Tá? E aí era até engraçado, porque tinha umas menininhas que tinham ganhado bolsa, não sei o quê, pessoal do norte, e tinha umas lá, por exemplo, uma que falava, ô, seu Nagal, eu preciso falar com o senhor é mais velho aqui, eu preciso falar com o senhor. Tá? Então eu convivi com essa molecadinha aí, tá? E um dia, eu lembro até que a professora falou, Nagal, vamos fazer um teste, tá? Aí me colocou na maca lá e faz isso, faz aquilo, tá? Você tá bom, hein? Aí a molecada começou a falar, pô, covardia, né, professora? Pô, você pega um cara que nunca tá doente, nunca fica doente, tá? Achar que esse... aí... Então aí, e assim foi, né? Tá? Que legal. Mas a molecadinha, vamos ver, depois de lá eu acabei fazendo uma pós-graduação, esse tipo de coisa. Então, como fisioterapeuta, eu acho que não sou dos piores, tá? Mas a minha área de atuação é a acupuntura mesmo, porque é o que eu sinto satisfação, né? Tá? Que legal isso. Tá? Então, e como que o senhor vê essa inter-relação do Aikido com a acupuntura para a saúde? Deixa eu fazer uma colocação um pouquinho abrangente dessa aí, tá? Então, como o benefício, por exemplo, de Aikido, para nós que praticamos, né? Tá? Eu separo ele em benefício para jovens e crianças, de uma maneira. Então, para jovens e crianças, tá? A prática de Aikido, você também tem grupo de criança na escola, né?
Sim, tá? sim. Então a gente já pode tocar uma bolinha legal. O que é que você sente que as crianças aprendem não aprende, vivencia com Aikido? É a prática da disciplina, tá? Desenvolvimento de resiliência, que é uma coisa que precisa hoje em dia, tá? O aspecto de ter foco, que é uma outra coisa muito necessária para a garotada, tá? Desenvolver empatia, que o Aikido é uma coisa especial para isso, né? Tá? Sem dúvida. Sem dúvida. E obrigatoriamente eles desenvolvem a civilidade. Então aquelas coisas que aquele japonês samurai que existe, tá? Ele aparece muito no Aikido, né? Tá? Respeito pelo próximo, todas essas coisas não tem nada a ver com arte marcial, né? E sim com formação de criança. Então eu fico vendo, por exemplo, a Melina e o Gladson que toca criança, sim, tá? Sim. A Melina, por exemplo, é uma pessoa extremamente rigorosa, tá? E chata de vez em quando. Mas é engraçado como as crianças gostam dela, meu. Tá? E os pais das crianças ficam mais ainda maravilhados com coisa, porque ela sabe pegar no pé quando precisa e ela é firme, tá? Mas a criançada é tudo grudadinho nela, tá? Então é uma coisa interessante. E eu acho que isso vai ajudar eles, todas essas crianças, quando chegar na vida adulta, essas coisas que são base da formação de um indivíduo, vai ajudar muito na vida de adulto. E o adulto, por sua vez, obtém muita coisa. Criança não precisa falar de saúde, porque a maioria tem saúde, né? Tá? Mas os adultos já começam a ter essa preocupação, então ele vai ajudar nesse aspecto de saúde, foco. Aliás, sem foco é um problema muito sério. Na vida profissional, você não ter foco, não ter empatia, é problemático. E essas coisas, ele só vem a ajudar a vida de um adulto também, tá? E eu dou muita importância também no Aikido para montar a turma de terceira idade, sabe? Tá? Não é porque eu já estou na terceira idade, né? Com meus 74 anos nas costas, né? Tá? Já tô quase chegando lá. O cemitério está falando, venha cá, né? Você tem muita lenha para queimar ainda, tá? Nossa. Tá. Aliás, mas deixar registrado aqui que o Sensei é um dos senseis colaboradores e organizadores dos nossos DAIs, são encontros de vários professores de Aikido, né? Então ele já está, é o terceiro DAI que a gente vai fazer, né? Agora, né, Sensei, junto, né? Agora vai ser o quarto, né? É o quarto DAI, exatamente. Quarto DAI, né? Mas o senhor ajudando, sendo coordenador junto com a gente, é o terceiro, né? Ou é o quarto já? Ah, sim, agora eu nesse grupo, vocês começaram com o Miranda, eu estava fora naquela época. Isso. Aí no segundo o senhor já estava presente conosco. E então, assim, a gente vê a vitalidade do senhor, a disposição, é invejável. A gente... mas não é assim, não. Nada funciona mais, viu? Tá? Nada funciona mais assim. Às vezes eu lembro assim, eu fazia duas coisas. Xixi lembro, a outra já não lembro. Tá? Mas falando de terceira idade, Marcelo Sensei, é o seguinte, né? Por exemplo, eu sou de família de japoneses, tá? Então, na terceira idade, o japonês tem uma característica bem diferenciada, que é o seguinte: os velhinhos de 80 anos de hoje aqui, de 90 anos de idade, a maioria deles só fala japonês. Sim. E a grande maioria dos filhos já não fala japonês. E o neto, então, nem se fala de coisa, nem pensa em japonês. Tá? Então, o idoso por si já tem tendência de ficarem isolados. Exatamente. Porque está surdinho, tem problema de saúde. E ainda não falando a língua dos descendentes, então eles têm uma tendência muito grande de ficar isolado. Agora, o ambiente que se cria dentro de um dojo de Aikido é maravilhoso. Que nem falando com o nosso amigo Jesse, lá de Guarujá, que uma vez estava fazendo live,
ele falava o seguinte, ó, eu já fiz capoeira, fiz luta livre, fiz karatê, fiz um monte de coisa, mas esse é um lugar que eu gosto por causa do ambiente. E ele falava assim, parece que o pessoal que está na academia parece mais irmãos do que os meus irmãos da minha casa. De fato. Tá? De fato. Tá? Então, se a gente pudesse levar os jovens de terceira idade num ambiente desse, eles passariam a ter um local muito adequado para ter uma vivência social mais digna, vamos dizer assim, né? Sim. Tá? E se você ainda colocar nisso que, ao praticar, por exemplo, o senhor tem quantos anos agora mesmo? Eu tô com 54, senhor. 54 anos. Bastante jovem ainda, né? Quando você tiver com 75 anos de idade, você vai ter medo de queda? Eu acho que sim, Ceci. Eu acho que sim. Não, eu acho que... Treinando Aikido, não. Mas eu pensei... Pois é, você treina Aikido, você é um sensei de Aikido. Tá? Sim. Eu acho que você vai ser um daqueles senhorzinhos de idade, né? Que não tem medo de cair. Ao não ter medo de cair, você já tem menos tendência de cair. Exatamente. Tá? Agora, você como terapeuta junguiano, né, Marcelo Sensei, tá? Você consegue tirar de uma senhorinha de 70 anos, de 80 anos de idade, medos de queda que ela possa ter? É muito difícil, Sensei. Muito difícil. Muito difícil. Tá? Mas o praticar Aikido faz isso. Exatamente. Tá? Isso não tem maneira de falar quanto vale isso. Tá? O difícil é carregar essa turma de terceira idade e fazer com que eles comecem a vivenciar isso. Tá? Mas, então, aí eu vejo, por exemplo, me ocorre, por exemplo, por que Kawai Sensei, ao fazer uma demonstração, quando ele pegava uma senhora, qualquer coisa, mesmo praticante, mesmo faixa preta, ele fazia com aquela suavidade, tranquilo, né? Tinha uma percepção ali dos limites. Isso. Aí quando aparecia um marombado lá, querendo mostrar aquelas coisas lá, ele fazia, tá? Então, porque para cada público tem uma linguagem que você tem que passar. Então, naquela época, lá na Academia do Kawai Sensei, existia uma população muito grande de mulheres treinando e de pessoas de idade também. Então, uma das coisas que eu vejo hoje é que não tem muito, mesmo no Aikido, não tem muitas mulheres treinando, nem pessoas de idade. Algo está errado nesse processo. Tá? Concorda comigo? Plenamente com o senhor, Sensei. Concordo plenamente com o senhor. Né? Eu acho que as gerações novas de professores não se atentam e também não foram treinados muitas vezes a atender esse tipo de público, né? A ideia que se tem dos professores de Aikido que eu dei, ou me chamaram para conversar, para fazer live, ou os que eu convidei, sempre estão preocupados nos jovens. Poxa, os jovens, tem que chamar jovem para vir e tal. E eu penso diferente também. Eu acho que a gente tem que convencer, só que acima de tudo tem que ter preparo para isso, né? Tem que ter tido uma vivência nisso, né, Ceci? Até para não cometer os excessos, né? Mas é necessário que a gente convide esse público, né, da terceira idade e fazer, obviamente, essa interação com os jovens e o público mais idoso, né? E ter essa capacidade, nós, né, o senhor, eu, como chefes de academia, de fazer essa interação de uma maneira segura e, acima de tudo, prazerosa, né? Porque a terceira idade não é o fim da vida. Ela pode ser tão prazerosa como a juventude, né, Ceci? Tá. E outra coisa, então, eu vou começar a falar um pouquinho de, por exemplo, eu vejo como um grande benefício de Aikido para a terceira idade também, tá? Agora, você me permite entrar, porque o tempo está correndo e a gente precisa controlar o tempo, né? Fica à vontade. Tá? Então, como benefício que a Aikido pode trazer, eu gostaria de enumerar algumas coisas, né? Tá? O primeiro que eu queria colocar é que você
até onde eu estou sabendo, numa conclusão de uma das graduações que você fez um trabalho também envolvendo a acupuntura. Tá? Isso, meu trabalho que é a utilização do ponto CS5, isso, japonês chamam isso de Naikan, né? Lá na aplicação da técnica chamada Daionkyo. Exatamente. Tá? É uma técnica gostosa de receber, tá? Talvez você possa falar alguma coisa que você fez nesse trabalho, Marcelo Sensei. Bom, rapidamente foi uma análise anatomomorfológica na comparação da aplicação da técnica do Daionkyo com o acuponto circulação sexualidade 6, o Neikwan, né? E foi interessante, porque o material que eu pesquisei, o material que naquela época eu passou nas minhas mãos para fazer o trabalho, mostrava algumas literaturas, inclusive, que a técnica do Aikido, do Yonki, o Omote, mais precisamente, que foi o acuponto que eu pesquisei, mecanicamente, era na mesma região, exatamente na mesma região do acuponto circulação sexualidade 6, o Neikwan. Né? E aí, a grande pergunta é se havia o mesmo efeito da acupuntura com a aplicação da técnica, né? Se tinha a mesma eficiência. Né? O meu trabalho não se estendeu por resultados, foi mais uma anatomológica regional mesmo, mas a coincidência, né? Coincidência não, a conclusão foi que a aplicação do Yonki-o Omote é exatamente no mesmo local que a aplicação do ponto Neikwan, né? Então, esse ponto é muito interessante. Aliás, tem várias coisas no Aikido que coincidem, né? A Aikido é uma coisa, a acupuntura é outra coisa, porém coincide. E o efeito, ela é muito poderosa. Então, por exemplo, nos tempos mais recentes, eu tenho me aprofundado numa técnica de vasos maravilhosos, né? Que justamente esse ponto Naikan é o ponto de abertura justamente desse meridiano. Só para colocar um pouco no contexto, esses vasos maravilhosos é que nem o piscinão que o Pita fez no Brasil. Então, existe momentos de excesso de chuva, existe água em excesso que está até trazendo problema. Então, desvia-se aquela água para o piscinão, guarda, e no tempo da falta de água é utilizado essa água que ficou acumulada para suprir a necessidade. Então, no corpo humano também tem esse tipo de mecanismo que, nesse caso, fala-se vaso yin de conexão, tá? E que esse ponto é o ponto que você abre aquela comporta para soltar aquela água acumulada para mandar para a horta que tá tudo ressecado. Ou então, se tiver muito excesso, então você fecha para não entrar mais, porque senão vai transbordar. Então, esse tipo de situação é utilizado para essa finalidade. Por exemplo, e o ponto Naikan, se você utilizar, sempre que você tem um paciente que está tendo dores no peito, sintomas cardíacas, né? Sim. É um ponto que você pode utilizar, né? É um ponto que você pode utilizar, por exemplo, se uma pessoa está muito ansiosa, né? Vamos imaginar que meu time perdeu, eu estou tudo nervoso, tá? E está cheio de corintiano, vamos dizer, que está triste. Então, naquele dia, o sensei pode dar a aplicação de Yonkyo, que é uma técnica que está treinando, mas ao mesmo tempo você está fazendo um alívio do estresse do povo. Tá? Aliás, me deixa eu fazer uma interjeição aqui. Quando eu aplico a técnica, quando eu proponho para o pessoal treinar o Daionkyo, que eu falo que é o ponto do amor, né?
Porque todo mundo no começo fica morrendo de raiva, né? Dá dor, porque é um ponto dolorido, aplicando dói, é uma dor muito aguda, né? Mas depois no final do treino tá todo mundo calminho, assim, se amando. Não, ele faz efeito, tá? Agora, o Yonkyo, ele pode ser aplicado não só aqui na parte central, mas você pode fazer a aplicação saindo um pouquinho pro lado do rádio. Que é o tá? Na linha do polegar. Né? A aplicação do Yonkyo-ra, né? Pode ser, não precisa nem ser banho, mas você pode fazer essa variação. O que acontece nesse ponto? É um ponto pulmão 8, se não me engano, tá? Esse ponto é um ponto de abertura também de um outro canal. E eu queria falar uma coisa desse aí, porque esse ponto é muito poderoso. Por exemplo, recentemente, eu tive uma paciente que pegou influenza, essa boa que está aí, né? Sim, tá? Sim. É uma atleta, participa de competições, mas ela nunca teve dor de cabeça, mas ele veio com uma enxaqueca violenta. Tá? E ela falando que estou sem energia, meu corpo está doendo, não tenho fôlego, não consigo dormir, assim por diante. E eu pensando, está faltando, por causa da inflamação, está tendo baixo nível de saturação de oxigênio. Eu pensando comigo. Uhum. E eu já peguei o oxímetro, coloquei lá, peguei a mocinha lá com 84%. 84% é muito baixo. Muito tá? baixo. O saudável de uma pessoa assim, normal é 96, 97, 98. Uhum. Tá? E ela estava com 84. Caramba. Aí eu já comecei a fazer uma aplicação. Um dos pontos foi o Taien, que é esse ponto. Tá? E aí tá seguindo, daí uns 15 minutos ela falou, Nagal, dor de cabeça passou. Legal. E eu bati o oxímetro de novo, 94. Olha que maravilha. 84 pulou para 94. Tá, depois eu fiz todo o procedimento, moxa, não sei o que, terminamos com 97%. Maravilha. Medido com oxímetro, tá? Isso não é uma coisa. Então, são pontos que funcionam. Então, existem muitas coisas na acupuntura. Você pode aplicar do lado oposto também, se quiser. Já um Yonkyo alterado, mas dá para aplicar e vai para você estimular, por exemplo, controlar o nível de parte simpática excessivamente elevada. Você pode fazer isso, vai te ajudar. Tá? E assim por diante, né? Então, esse é um ponto assim que acontece e é usado normalmente, né? Por exemplo, existe uma outra coisa que traz muito benefício para nós. O treinar Aikido é cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, tá? Né? Eu lembro que eu acho que você estava junto quando eu pedi para você calcular quantas vezes vocês caíram, né? Durante uma tá? técnica, na aula do senhor. Eu cronometrei 5 minutos de treino. Muito legal. Tá? Aí, você, se não me engano, você falou em torno de 45, 46 vezes. Acho que foi. Outro 48, 40. E eu falei assim, média de 40. Então, se a gente treinar 1 hora, eu não lembro que técnica que foi que nós fizemos, eu acho que era o Tenchi-Nage, né? Tá? Exatamente. E aí, se você fizer cálculo de 1 hora de treino, são 480 vezes de queda, cair, levantar. Tá? Se você perguntar com qualquer pessoa do público, quantas vezes você levanta da horizontal para ficar de pé? Normalmente é 2, 3 vezes por dia, quando muito. Tá? Agora, você fazer num treino de 1 hora, 480 queda e levantar, tá? Se você fizer o que faz de queima de ácido graxo, né? A beta-oxidação que acontece metabolicamente falando é muito poderoso. Muito poderoso. Tá? Se você estiver fazendo uma musculação, você está fazendo um tríceps. Um músculo, bíceps, um músculo, tá? Agora, para você levantar do chão,
Quantos músculos você utiliza, Marcelo Sensei? Nossa, se recruta o corpo todo, todas as cadeias corpo todo. Aí você fala assim, de uma mulher pratica Aikido 15 anos. Imagine como é que está o músculo do períneo dela, da barriga dela. Se ela ficar grávida, você não acha que vai ajudar na gravidez, no parto, no pós-parto, tá? E se você utiliza intensamente músculo do períneo, por exemplo, a tendência de você ter incontinência urinária, por exemplo, diminui muito. Sem dúvida. Tá? Agora, o quanto isso de beneficia em termos de saúde, isso não é acupuntura, é geral. Uhum. É uma coisa de ordem geral. Tá? É muito grande. Então, não é à toa que Kawai Sensei falava, Aikido, saúde mais importante. Tem todo sentido. Aliás, concorda comigo? E o senhor é o grande exemplo, né? O senhor pratica Aikido há mais de 40 anos, está com 74 anos, aí vai fazer 75, e está aí com a cabeça a 1000 por hora, estudando. Eu sei que o senhor está elaborando um livro, né? O senhor, além de tudo, está se engendrando aí para esse ramo da escrita, né? E é uma referência para todos nós, né, Sensei? Então, assim, falar com propriedade, né, sobre uma arte marcial, e eu sempre bato muito nessa tecla, não exige somente de você ter uma excelência técnica, né? Mesmo porque o Aikido é muito maior que isso, né, Sensei? É muito maior que isso. Sem dúvida, né? Então, essa questão do cair e levantar, o efeito psicológico que tem do fortalecimento das emoções, porque o cair naturalmente já incita na gente um certo esforço, né? Algumas pessoas se sentem até humilhadas de cair. Então, exercitar esse exercício de humildade, de cair e levantar, já é um fortalecimento das emoções, um fortalecimento da psique de uma maneira geral, né? Sem dúvida, mas, por exemplo, o efeito psíquico mais poderoso é quando você fala, agora eu não tenho mais medo de cair. Isso aí é uma coisa fantástica, né? Tá? Então, esse não ter medo de cair, você não consegue, como terapeuta, você não consegue oferecer isso. Exatamente. Mas, exatamente. E você, no Aikido, você pode falar, depois daqui 2, 3 anos, você não vai ter mais medo de cair. Tá? E você poder falar isso é uma coisa muito legal, né? Tá? Agora, eu vi aqui um comentário, né, que da Yonkyo é muito dolorido, né? Da Senseiana, que belezinha, ela tá aqui. Mas... beijo, prazer estar aqui conosco. É verdade. Agora, na verdade, é o seguinte, o Yonkyo é muito dolorido. Então, quando você começa a pegar a eficiência na técnica, você tem que saber dosar. Tá? É uma sacanagem você pegar uma pessoa e aplicar um Yonkyo para valer. Então, uma das coisas que a gente pede para um graduado, por exemplo, que tem experiência, é saber dosar. Equanimidade. E isso vale para tudo quanto é coisa. Por exemplo, até para um terapeuta. O Kawai Sensei falava muito, fazer Tekkagen, né? Tá? Tekkagen, né? Tá? Uma outra coisa, por exemplo, que me ocorre por exemplo, o Ikkyo, que é uma técnica muito comum que a gente começa a aprender no comecinho. Tá? Isso tem muito a ver com trabalho muscular dos músculos respiratórios auxiliares. Então, existe na fisioterapia 2 exercícios, um chamado alça de balde e bomba de braço. Ele é um exercício especializado para quem tem problemas pulmonares. Se você analisar a mecânica dessa técnica, é o mesmo exercício que você está fazendo desse exercício de bomba de braço e alça de balde. Que é aplicado na fisioterapia, né? Que é
aplicado na Olha que fisioterapia. interessante isso. Eu nunca me dei conta disso, Sensei. É a primeira vez Então, que eu estou escutando. quando eu estava na graduação, eu fiz um projeto e que eu queria fazer esse trabalho na conclusão. Mas aí depois teve outras implicações de ter que ter no hospital, tem que ter médico, não sei o que, aí eu desisti, tá? Sim. Tá? Mas aí até a professora que era especialista em respiratória, ele falou, puta que negócio legal, isso aqui vale a pena a gente trabalhar, tá? Mas Que coisa a legal. gente faz isso. Só precisa, na verdade, mudar um pouquinho a sequência de respiração, mas é o mesmo exercício. Tá? Um outro benefício que eu queria salientar, não sei se eu estou correndo demais, mas que eu tenho algumas coisas. Tempo aqui, Tá? Sensei. Tudo bem? Tá? 5 minutos, Sensei. Tá. Então, uma das coisas que o Kawai Sensei fazia, ele utilizava Divasar. Né? Divasar é cansativo, não é? A parte mais difícil do Aikido Então, às vezes ele pegava uma pessoa muito mole demais, ou uma pessoa que tem bastante potencial, e colocava ele fazendo Divasar de 5, 10, 15, 20 minutos. Uau. Tá? E eu recebi um Divasar dele de 27 minutos cravados. Tá? Por que ele fazia isso? Ele era um verdadeiro samurai, né? Tá? Quando você passa por um Divasar de 10, 15 minutos, você descobre o quanto você tem de resiliência muito além daquilo que você achava que tinha. Você, como um terapeuta junguiano, quanto vale na vida do indivíduo ter tido uma experiência dessa? Isso é uma inspiradora, uma experiência muitas vezes libertadora, né? Que causa um insight de transformar a visão dele próprio para com o mundo, para as relações, de uma maneira completamente diferente. A gente chama de ressignificação. A pessoa ressignifica o seu sentido de vida, o seu sentido de relacional, o seu trajeto de vida. Eu acho que ele, vamos dizer, independente da linguagem, né, da área, né, todo mundo percebe que isso é uma coisa extremamente valiosa. Sem dúvida. Tá? E o Kawai Sensei usava isso de uma maneira magnífica, sabe? Tá? E hoje você faz Divasar, mas está muito voltado para mostrar a técnica, né? Mas ele usava o Aikido dessa maneira também. Daí que eu vejo no Kawai Sensei a grandiosidade de quem ele era. Na verdade, não é à toa que ele conseguiu fazer. Um sábio, né? Um sábio. Ele era um sábio, sabe? Tá? Era um sábio. Tá? Ele mostrava como é que se faz para você fazer tudo o que ele fazia e não ficar nem ofegante. Tá? Muita gente não entende essas coisas, mas esse era o Kawai Sensei. Tá? Que valeria... privilégio, né? O senhor foi um grande privilegiado, né, Sensei? Porque o senhor era uma pessoa muito próxima do Kawai Sensei, né? Eu diria que foi bastante próximo, né? Tá? Mas, como a última coisa que eu acho muito importante de dizer é o ambiente social que o Aikido permite em qualquer... Aliás, eu conheço muitos e muitos espaços de Aikido. Os ambientes são maravilhosos normalmente, tá? Isso é uma coisa que eu acho que vale mais do que saber arremessar, saber quebrar, saber... Tá? Eu acho que esse conjunto de benefício que a Aikido traz, ele não tem preço. Pelo menos eu valorizo muito. Eu não valorizo muito se a técnica é boa, se não está bom, tá? Mas, e sim, poder passar isso, tá? Então, é o que eu tento fazer, né? Tá? Ô, Sensei, vindo do senhor, com a experiência que o senhor tem, com a história de vida que o senhor tem, é um exemplo para nós todos, para mim, como eu disse, né? O senhor é uma inspiração. Desde quando eu conheci o senhor pessoalmente, eu conheci o senhor através do que eu ouvia dos meus professores, do pessoal do Aikido, da comunidade do Aikido, mas quando eu o vi pessoalmente, eu vi, acima de tudo, uma pessoa
muita experiência de vida e, acima de tudo, com uma humildade exemplar. Né? Eu sou sempre com uma disposição, sempre com vontade de ensinar, se pondo à disposição de ajudar. Então, eu acho que hoje, das pessoas que eu conheço que estão, né, inativa dentro do ensino, da prática do Aikido, sou uma grande referência. E eu só tenho a agradecer por essa live maravilhosa. Eu acho que batemos um recorde esse ano de participações ao vivo aqui. E eu só tenho a agradecer ao senhor aí pelo senhor ter disponibilizado o tempo, que eu sei que é curto, né? É bem apertado, e ter dado essa graça aqui, essa joia da experiência prática, de vida que o senhor tem aqui. Tá bom? Eu sou muito grato pela live de hoje aqui com o senhor. Tá. Eu gostaria de falar uma última coisinha rapidinho, acho que dá tempo, ainda tem 5 minutos, né? Vamos tá? lá, vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho no Aikido como... Você já viu falar em tal do Ikigai? Sim, Ikigai. Tá. Então, Ikigai, por quem não conhece, é aquela coisa, algo que a gente gosta de fazer, ama fazer, faz bem, tá? E que você tem prazer de fazer sempre que tem uma possibilidade. Então, Aikido é uma dessas coisas que eu chamo de Ikigai para mim. Tá? Logicamente, eu tenho outras coisas. Eu gosto de pescar, né? Como todo japonês gosta de pescar, né? Tá? Gosto muito de mexer com plantas, tá? Eu sou... Você está vendo aquele bonsaizinho que está atrás? Esse aqui então, esse é lindo. Tem 40 anos esse bonsai, é isso mesmo, Sensei? Esse aí foi o bonsai que eu fiz lá quando meu pai estava vivo ainda. E depois eu fiz muitos bonsai para minha mãe. Tá? Olha! Então, mas isso aí tem mais de 40 anos já. Tá? E tá lá no fundo, então hoje eu trouxe especialmente porque era uma live com você, né? Isso, tá? Então eu gosto de pescar, Aikido. Tá? Eu gosto muito também de acupuntura, porque realmente é uma coisa que me traz satisfação, tá? E outra coisa, comer um pastelzinho também bom, né? Maravilha! Isso é legal, olha, a bonsai representa, eu fazendo a minha conclusão aqui, esse bonsai de 40 anos representa nada mais, nada menos. Primeiro, a ternura, o cuidado e o amor que o senhor tem pela sua vida e pela vida que você ajuda para outras pessoas. Então, primeiro eu quero agradecer e parabenizar e peço a Deus que o senhor continue aí, ó, vivendo até 120 anos com essa energia aí para ensinar bastante pra gente. A gente precisa de pessoas igual ao senhor, referências igual ao senhor. Muita gratidão pelo dia de hoje. Boa noite a todo mundo, né? Obrigado, Marcelo Sensei. Você é um cara muito simpático, tá? Aliás, você tem feito lives bonitos aí e às vezes tem pessoas falando coisas complicadas, mas, né? Bonito, né? Tá? A gente fala de tudo aqui, Sensei. A gente não tem medo, não. A gente é como budoka, a gente tem que estar preparado para tudo, mas sem perder a ternura. Tá. Um dia desse eu vou começar a fazer live também e você vai ser um dos primeiros convidados meus. Opa, com o maior prazer do mundo. Tá? Quero aprender muito com você ainda, Marcelo Sensei, tá? Tá? Que isso, Sensei, eu que tenho que aprender. Tá? Eu que acompanhou a live de hoje, muito obrigado, boa noite a todos. Essa live vai ficar gravada aqui e lá no YouTube também, tá bom? Eu vou marcar o Taiyo Dojo do Nagao Sensei, que também pode ser acompanhado pelo canal Taiyo aqui do Instagram, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, né? Tá? obrigado. E vamos tomar aquele chazinho, né? Vamos, tá aqui. Tá? Olha aqui, ó, esse aqui, se eu não me engano, é lembrança do Miranda Sensei. Ô, grande Miranda, que Deus tem em bom lugar. Tá, pois vamos homenagear o Miranda Sensei, né? Vamos lá, tá? Seja junto aqui. Sensei, tá bom. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado por boa noite. Até a próxima. Até a próxima.